a gente conversa sobre o mundo sem cristianismo. Como é este mundo? Como seria este mundo sem cristianismo? Né? A gente já falou sobre o que a gente já estudou, né? Tá aqui, lembrando. Ok, é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ir aqui no início. Aqui no início. E vamos ver do que se trata, né? É isso mesmo. Ali seria um resumo do que a gente já tem visto. Está aqui o resumo do que já vimos, mas agora no texto, né, no texto do artigo que estamos lendo atualmente, o texto é A Direita Cristã e a Política Externa dos Estados Unidos. Esse é o texto que nós estamos lendo atualmente. Diz assim: a direita religiosa, isso aqui foi o escritor que mencionou, né? Ele menciona, aqui está o segundo. O movimento fundamentalista que nasce na virada para a década de 1920, veja que é lá atrás, né? 1920, é uma reação ao liberalismo teológico e uma tentativa de revigorar os traços protestantes da nação. Tudo a ver, tá bom? Os traços protestantes da nação não são de não violência, não são de paz, mas sim de muita violência. Os países que promoveram a reforma protestante praticaram papel de violência contra o seu povo para impor o protestantismo. Lutero, Calvino, todos eles agiram como Jesus não agiria, para impor um pensamento. Agora, eles, não duvido, tinham uma boa intenção, não duvido, tinham uma boa intenção, acreditando que o que eles acreditavam era a verdade. Então, acredito nisso. Mas eles, para poder impor aos outros a verdade deles, aí é o erro. Você pode crer em qualquer coisa. Você tem o direito de crer no que você quiser. Agora, você não tem o direito de usar armas, de usar situações para impor aos outros o que você crê, porque você sabe ou acha ou pensa que aquilo é verdade. Jesus não faria isso. Então, o fim não justifica os meios. Ok? A gente tem que saber usar os meios que sejam coerentes com os fins. Então, quando diz aqui que uma tentativa de revigorar os traços protestantes da nação, estava correto, porque foi esse mesmo traço que mataram os índios da época, que tomaram as terras dos índios, tomaram as riquezas dos índios. Não sei lá, isso aí não chegou a mim, essa informação, não chegou. Mas no Brasil, a gente usou até os índios para serem escravos. Tomamos as terras, tomamos as riquezas e ainda escravizamos índios. Não duvido que eles fizeram a mesma coisa, tá? Não duvido. Mas também nós matamos como eles mataram. E matam até hoje. Perseguem até hoje. Então, repetindo, o movimento fundamentalista, que nasce na virada para a década de 1920, é uma reação ao liberalismo teológico e uma tentativa de revigorar os traços protestantes da nação. Quando chama aqui de liberalismo teológico, é o seguinte: não quer dizer que a teologia da época estava herege, não, estava contra Deus, não. Quer dizer que a teologia da época não queria mais fazer uma teologia barata. Aquela teologia sem pesquisa, sem estudo, repetir ou reforçar aquilo que se ouviu. Isso não é teologia, isso é... O que é que a gente pode chamar disso?
Outra coisa aí, mas não é teologia. Teologia é você se debruçar sobre um tema e pesquisar, estudar aquele tema. Você pode até errar, não tem problema, mas você vai pesquisar. Compreende? Não aquela teologia repetidora. Você nem analisa a situação, simplesmente determina que aquilo é a verdade e doa a quem doer. Não tem sentido. Então, quando eles falam de liberalismo teológico, é nesse sentido. A teologia cansou de ficar repetindo as cantigas que sempre ouviram. A teologia passou a pesquisar, se aprofundar, a tirar, a ter outras visões sobre as verdades que estava estudando em relação a Deus e em relação ao que Deus era e fazia, né, em relação ao ser humano. Então é nesse sentido que eles entendiam, né, os fundamentalistas. Fundamentalista é doente, né? Então, eles entendiam o que seria liberalismo teológico, liberdade, né? Pensar diferente da caixinha, né? Pensar diferente daquilo que está posto, dos dogmas. Então era isso que eles chamavam de liberalismo teológico. Aí na continuação, o fundamentalismo logo se torna um movimento amplo de combate ao liberalismo cultural. Agora não estou mais preocupados com a teologia liberal, mas agora estou preocupados com o liberalismo cultural, né? As pessoas não estão sendo do jeito que a gente acha que elas devem ser, que elas devem agir como a gente acha que elas devem agir. Se metendo na vida dos outros. Quer dizer, já mostra que você não está ocupado com a sua. Porque quando a gente se ocupa da nossa vida, a gente não tem tempo para olhar a vida do outro. Fica até com vergonha. Quando você olha para você, você fica com vergonha de criticar o erro do outro. Quando você vê uma pessoa criticando o erro de alguém, é porque ela não olha para ela não está enxergando ela. Porque ela tem motivos, todos nós temos motivos demais para não termos autoridade para criticar o outro. Porque muitas vezes somos até piores do que eles. Então, o fundamentalismo logo se torna um movimento amplo de combate ao liberalismo cultural em prol da tradição. Tradição é um desastre. É um desastre. Em todo sentido, inclusive espiritual. Traço para cadê? Em prol da tradição, com foco nas instituições públicas como escolas e governo. A direita cristã se fortaleceu com as tendências religiosas dos Estados Unidos ao longo do século XX. As tendências religiosas dos Estados Unidos ao longo do século XX. Eu volto a lembrar que os Estados Unidos, ele não se mete só com a vida dele, não. Ele se mete principalmente com a vida dos outros países. Ele se sente o dono do mundo. Ele se sente, faz parte da prepotência, né? Ele se sente o xerife do mundo. É ele que determina o que é certo e o que é errado. É ele que determina o que é democracia e o que não é. É ele que determina quem é amigo ou inimigo uns dos outros. E foi quem me evangelizou. Então eu tenho um pouquinho disso também. Eu sou doente. A minha tendência é a mesma coisa em relação aos outros. Para mim, diz assim, a Bíblia diz assim, cada um vai dar conta de si a Deus, né? Para mim, não. E nem para os Estados Unidos. E nem para os cristãos americanos. Para a gente, eu vou dar conta dos outros. Então todo mundo tem que fazer o que eu quero que faça. Porque eu que vou dar conta deles. O americano, ele acredita que ele vai dar conta a Deus de todo mundo. Então todo mundo tem que ser do jeito que eles querem. Fazerem do jeito que eles querem. Eles se metem
tudo. Se metem em tudo. Dá uma olhada nos jornais que você escuta, né? As informações que você recebe. Dá uma olhada. Fique atento, não beba qualquer coisa não. Vá ficando atento e você vai ver que é tudo um recado de lá. Eles dão um recado e essa mídia, né? Esses jornais, esses programas de televisão, esses jornais de televisão e rádio só fazem repetir o que eles lá. Quem é que orienta? Quem é que dá as informações? Tem uma tal de Reuters, tem uma tal... De onde vem esse pessoal? Né? Quem é que informa eles para que eles orientem e falem para o mundo todo? É a verdade deles. Eles se metem em tudo na vida de todo mundo. Ele sabe tudo. Se ele quiser lá, ele coloca lá no computador dele assim, olha, Jonatas Davi. Pronto, vai aparecer minha vida todinha lá. Porque eles sabem tudo sobre qualquer pessoa. É uma carência prepotente de ser o dono de tudo e de todos. Se esse povo for para o céu, esses que fazem isso, claro, tem muito americano que é salvo, viu? Mas se esse povo for para o céu, rapaz, não vai ter céu não. Vai ter céu não. Se grande parte dos que me evangelizaram forem para o céu, vai ser o céu da boca da onça. Porque são muito prepotentes. Eles vão querer ser o dono do pedaço lá. Ok? Então veja só. A direita cristã se fortaleceu com as tendências religiosas dos Estados Unidos ao longo do século XX. O declínio das denominações protestantes, mainstream, e o aumento das igrejas fundamentalistas, pentecostais, carismáticas e da Convenção Batista do Sul. O aumento dessa Convenção Batista do Sul. Você sabe que violência atrai violência, né? Você sabe que prepotência atrai prepotência. Está explicado por que cresceram tanto. Né? Então, muito bem. Isto são parte do texto que nós estamos avaliando para nós chegarmos à seguinte resposta. O mundo seria um lugar melhor sem cristianismo? A minha pergunta, sem religião, a minha pergunta é: o mundo seria um lugar melhor sem esse cristianismo que está aí? E aqui, nesse texto que está aqui, né, a gente tem algumas conclusões que a gente já tem comentado. Eu não vou comentar hoje, mas está aqui o que a gente pode compreender sobre essa situação em toda a história da humanidade. Não é uma coisa de agora não, viu, gente? Isso é coisa antiga. Isso é coisa muito antiga. E não começou com o cristianismo, não. Desde muito antes, religião não é culpa da religião. Religião tem sido usada para manipular pessoas. Não é culpa da religião. Não é a religião que é má, mas é quem manipula ela para esse fim. Ok? Então, é isso que a gente tem conversado nessas oportunidades.